Olá, diletos alunos, estou de volta e hoje eu vou falar sobre transitividade verbal. Lembrando a vocês que verbo é o coração da língua portuguesa. É através dele que nós vamos descobrir, por exemplo, quem é o sujeito ou quem é o complemento. Visto isso, eu vou separar em dois grupos, os verbos significativos e o verbo de ligação. O verbo de ligação, já diz o nome, liga o sujeito ao predicativo. Ele não exprime uma ação verbal, ele exprime um estado. Os verbos significativos, sim, exprimem ação verbal. Sendo significativos, eu vou falar de transitividade verbal. É aí que entra a transitividade verbal. Então, definindo, transitividade verbal indica a relação entre os verbos transitivos e seus complementos. Isso porque sozinho o verbo transitivo não tem sentido completo, que significa que ele tem que transitar, caminhar, ir até o seu complemento para ter o seu sentido pleno. Vamos falar de verbo intransitivo. Verbo intransitivo é aquele que não precisa de um complemento. Só a ação verbal já está completa em relação a sentido. Exemplo, Valentina nasceu. Quando eu falo que Valentina nasceu, o verbo nascer já tem o sentido completo. Não precisa de mais nenhum elemento para você ter entendimento da ação verbal. Só faço chorar. O verbo chorar já diz qual é a ação verbal e já diz o que está acontecendo. Ele não precisa. Veja bem, não precisa. Não significa que não possa ter. Você pode até encontrar um verbo intransitivo com complemento, mas ele continuará sendo intransitivo porque só a ação verbal já é plena. Valentina nasceu hoje. Você tem um complemento, mas ele não faz parte do entendimento do verbo. O verbo já fala por si só. Eu vou ter um verbo transitivo direto quando eu precisar de um complemento e esse complemento vier sem preposição. Na aula de complemento verbal, eu falo sobre as preposições essenciais. É importante que vocês tenham em mente todas as preposições essenciais. Então, exemplo, Marina ama xadrez. Se eu parasse no verbo Marina ama, você me perguntaria, Marina ama o quê ou quem? O complemento xadrez dá o entendimento do que Marina ama. Então, eu tenho ali um complemento que é o objeto. Esse objeto xadrez veio com ou sem preposição? Não existe nenhum elemento entre amar e xadrez. Ele veio sem preposição. Então, ele é um objeto direto. O verbo transitivo indireto vai precisar de um complemento, e esse complemento vai vir com preposição. Então, Tomás gosta de lasanha. Tomás gosta de quê? Resposta, de lasanha. De lasanha é o meu objeto indireto, porque eu tenho ali um complemento e ele veio com a preposição de. Então, eu tenho um objeto indireto, portanto, meu verbo é um verbo transitivo indireto. No verbo transitivo direto e indireto, eu vou precisar de dois complementos, um sem preposição e o outro com preposição. Então, no exemplo, apresentou as condolências aos familiares. Se eu falasse só apresentou, você iria me perguntar, apresentou o quê? Então, a resposta é, apresentou as condolências. Esse as não é uma preposição, é um artigo. Então, eu tenho ali um exemplo de objeto direto. As condolências é o meu objeto direto. Apresentou as condolências a quem? Quem apresenta, apresenta alguma coisa a alguém. Então, apresentou aos familiares. Nesse objeto, aos familiares, eu tenho a preposição, que é a combinação da preposição a com o artigo os. Então, eu tenho um objeto indireto, porque eu tenho a presença de uma preposição nele. Portanto, o meu verbo é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele veio com um complemento objeto direto e o outro complemento objeto indireto. Ok, pessoal?
Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço. Vejam a aula de complemento verbal. Não deixem de ver para ter mais informações sobre transitividade verbal. Fico por aqui. Até mais.